Nesse vídeo aqui, você vai aprender esses dois conceitos que estão na tela e que podem mudar a sua maneira de enxergar os investimentos. Esse primeiro conceito, o conceito da galinha, é um que eu ensinei durante o treinamento Semana da Liberdade Financeira. Ele foi tão bem elogiado, recebeu tantos feedbacks positivos, que eu decidi fazer um vídeo onde explico ele também aqui, disponível para vocês. O segundo conceito é o de senhor mercado, ou Mr. Market. Ele vem do investidor famoso Ben Graham. Para quem não conhece, Ben Graham, ou Benjamin Graham, foi o professor de Warren Buffett na universidade. E Warren Buffett, claro, é considerado o maior investidor da história. Tá legal? Dito isso, vamos lá. Conceito da galinha. Tá legal, mas o que significa, o que é o conceito da galinha? Para você entender melhor, eu quero que você imagine que você é um fazendeiro em alguma lavoura, certo? E você trabalha muito durante o dia. E nesse local onde você trabalha, é possível trocar 10 ovos de galinha por uma nova galinha. E você já tem uma galinha na sua fazenda, certo? Então a sua galinha, todo dia, ela coloca um ovo. Então, se imagina uma situação, você tem uma galinha, todo dia ela coloca um ovo, e a cada 10 ovos você pode trocar em uma nova galinha. No primeiro dia você vai ter um ovo, no segundo dia você vai ter 2, e por aí vai. O que você pode fazer é, você comer o ovo da galinha, colocar na sua refeição, ou você pode guardar aquele ovo de galinha e trocar por uma nova galinha quando você tiver 10 ovos, tá legal? Eu sei que não é uma coisa muito, factível, mas eu quero que você acredite nesse exemplo, certo? Você realmente entre e imagine esse exemplo sendo real, tá legal? Então, nesse cenário, a cada 10 dias você vai ter ovo suficiente para trocar por uma nova galinha. Agora, depois de 10 dias, você tem 2 galinhas. E com 2 galinhas produzindo 2 ovos por dia, você leva agora apenas 5 dias para ter a terceira galinha. Com 3 galinhas, depois de 4 dias, você tem 12 ovos. Então já dá para trocar numa nova galinha e você ainda tem mais 2 ovos. E assim você vai fazendo. Conforme você vai tendo mais galinhas, você vai podendo ter mais ovos, o que te dá o poder de comprar mais galinhas, certo? E o que isso quer dizer para você? Agora puxando, saindo dessa fábula da galinha. Isso significa que quando você tem um ativo, e esse ativo te paga rendimentos, sejam eles mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, se ele te paga rendimentos, com o tempo você vai recebendo esses rendimentos e você pode comprar, conforme você junta esses rendimentos, você pode comprar um novo ativo. E agora você tem 2 ativos que te dão o dobro dos rendimentos e conforme você os junta, você tem dinheiro suficiente para comprar o terceiro e quarto ativo. Ativo, nesse contexto que a gente está falando aqui, já puxando para ativos financeiros, puxando para investimentos, podem ser ações. Ações de boas empresas que pagam dividendos para os seus acionistas. Dividendo é aquela parte do lucro da empresa que ela repassa para os seus acionistas, certo? E qualquer pessoa, não importa se você tem uma ação da empresa que te custou R$10 ou se você tem milhares de ações. Quem tem uma ação já recebe uma parte do lucro da empresa, certo? Conforme ela paga os dividendos. Dito isso, você que compra uma ação, ou 10 ações, ou 100 ações, você vai receber dividendo proporcional à quantidade de ações que você tem, e aí você tem dinheiro suficiente para comprar uma nova ação. E depois, mais ações. E depois, mais ações. E aí você vai criando um efeito bola de neve. Por isso que é importante começar o mais cedo possível. Por quê? Porque assim você cria o efeito bola de neve o mais cedo possível. E isso tem um impacto muito grande no longo prazo. Além, é claro, de quando começa a investir, ainda que com pouco, você vai criando know-how. Porque pense só, se você começa a investir com todo o seu dinheiro, vamos dizer que seu dinheiro todo seja R$30.000, e você começa a investir com R$30.000 e você perde 10%. Agora você perdeu R$3.000. E aí como é que você vai se comportar com essa perda de R$3.000? Talvez você se desespere e venda suas ações, venda seus ativos. Mas se você começa com R$300 ou mesmo R$30, quando você perde 10%, aquilo não tem um impacto tão grande em suas finanças. E você consegue ser mais racional. Você vai aprender com o erro que você cometeu, se foi um erro, no caso aquela queda foi porque você comprou uma ação que não deveria ter comprado, ou se de fato foi uma variação do mercado. É muito importante lembrar que o mercado oscila, tá legal? Então, você vai entender isso melhor quando a gente chegar no conceito de senhor mercado, mas basicamente o mercado vai oscilando, as ações vão oscilando de preço, e aí é claro que vai acontecer em alguns momentos
você ter um prejuízo temporário nas ações desvalorizaram momentaneamente, mas no longo prazo, as boas empresas, as boas galinhas, vão te gerar frutos, certo? Dito isso, vamos ver o impacto desses frutos. Esse gráfico aqui está em inglês, mas não se preocupe, eu vou explicar para você exatamente o que significa. O título do gráfico é O Poder dos Dividendos e dos Juros Compostos. E ele mostra o crescimento que tiveram 10 mil dólares de dezembro de 1960 até dezembro de 2017. E nesse gráfico aqui, ele vai colocando a variação desse dinheiro. Então, esse dinheiro, tendo sido investido no índice de mercado americano S&P 500 ou S&P 500, né? Esse aqui é um índice de mercado que ele basicamente puxa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. No gráfico azul, ele tem o total do retorno desse investimento, que foi de 10 mil dólares, nesse período, quando você reinveste os dividendos. E em amarelo queimado é quando você não reinveste os dividendos. Como assim? Recapitulando, você tem aqui um índice de 500 empresas, e aí, algumas delas, a maioria delas, na verdade, vai te pagar dividendos, né? Que é aquela parte do lucro que as empresas pagam para os seus acionistas. Você tem duas opções, ou você usufrui daquele dinheiro, gasta aquele dinheiro, ou você utiliza para recomprar novas empresas. Nesse caso, a recompra do índice, né? Comprar o índice novamente. E aí, quando você recompra, você está fazendo uso dos juros compostos. Você recebe os dividendos, que a gente pode comparar com juros, e aí quando você reinveste eles, é como se você estivesse reinvestindo juros. E aí é juros sobre juros. E o efeito disso no longo prazo, a gente pode perceber aqui. Por um lado, quando você não reinveste os dividendos, você transformou, nesse período, 10 mil dólares em 460 mil dólares, nesse período de 57 anos, certo? 10 mil dólares viraram 460 mil dólares. Mas, se você tivesse reinvestido os dividendos, você vê que a linha aqui vai ficando cada vez mais discrepante em relação à amarela. Conforme o tempo passa, maior vai sendo essa discrepância, certo? E aqui, os mesmos 10 mil dólares, você não teria que botar mais de um centavo do seu bolso, propriamente dito, né? Só teria que reinvestir os dividendos que você recebeu do investimento inicial de 10 mil dólares, você teria 2.561.000 dólares, certo? Ou seja, mais de 5 vezes mais com o mesmo período, tendo o mesmo investimento inicial. Tudo que você fez diferente foi reinvestir os dividendos. Então, esse aqui é o impacto dos juros compostos, é o impacto de reinvestir os dividendos. Ou, no conceito, né, da fábula da galinha, é o impacto de você, ao invés de comer todos os ovos de galinha e permanecer com uma galinha, você simplesmente vai adquirindo novas galinhas com os ovos, né, com os rendimentos que você vai tendo. E o impacto disso aqui, dos juros, né, se a gente for anualizar o retorno sobre isso aqui, foi de 6,95% ao ano, quando você não reinveste os dividendos, e 10,23% ao ano quando você reinveste. Então, a diferença está apenas no fato de ter reinvestido. Toda essa diferença aqui a mais foi de ter reinvestido. O inicial mesmo, o retorno, teoricamente, seria o mesmo, mas como você reinvestiu, ele vai ser muito maior. Certo? Então, se você que está começando agora, se você acredita que não tem muito dinheiro para investir, acredita que é melhor deixar para depois, eu quero te mostrar esses 3 valores aqui, certo? O primeiro deles é, caso você comece a investir R$300 por mês, dos 23 até os 45 anos, você teria, e aqui eu quero recapitular, a gente vai usar o índice de 10,23%. É claro, sempre importante dizer, o passado não indica o futuro, rendimentos passados não indicam rendimentos futuros. Então, não necessariamente você vai ter esse mesmo retorno aqui, certo? Até porque aqui nós estamos lidando com o índice de 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É verdade que é possível você investir nesse índice aqui mesmo do Brasil, com o ETF IVVB11, certo? Nós não vamos entrar muito aqui no tópico do ETF, né? Melhor deixar isso para outra aula, mas basicamente é possível você aqui do Brasil comprar esse índice, cotas desse índice, com o nome de IVVB11, certo? Esse é o ticker do índice, e esse índice vai replicar as ações americanas, tá legal? O índice, né, da S&P 500, tá certo? Mas enfim, voltando para cá, se a gente aplicar essa taxa de juros a um investimento mensal de R$300, né, todo mês investir R$300, dos 23 até os 45 anos, você teria R$276.955, certo?
Então, relembrando, não é investir 300 durante 22 anos. Você vai reinvestir 300 a cada mês, certo? Então, investindo R$300 todos os meses e reaplicando os dividendos com aquela taxa de juros que a gente viu, você transformaria dos 23 até os 45 anos o valor investido em 276.955, certo? Agora, caso você fizesse o mesmo investimento de R$300, começando com seus 23 anos, e você fizesse até os 55 anos, você teria nada menos do que R$ 794.232,15. Ou seja, a gente percebe aqui uma discrepância muito grande. Então, o valor basicamente triplicou. Só que você não precisou investir muito mais que isso, né? Você só teve que esperar 10 anos a mais. Tá legal? Então, ao invés de esperar 22 anos, você esperou 32 anos. Por quê? E por que isso? Porque o tempo é o principal fator nos juros compostos, certo? Então, quando você usa o tempo a seu favor, você vai ter, inevitavelmente, um retorno muito maior. Tá legal? E o último dado, se você investir R$300 por mês ao longo de 42 anos, né, dos seus 23 anos até os 65 anos, caso você tenha essa taxa de retorno que a gente colocou, que, como eu te falei, né, sempre importante reforçar, o passado não indica o futuro, mas se você tivesse essa mesma taxa, seria de R$2.164.298. Então, muita gente acha que é impossível você ter um valor alto, um patrimônio alto, investindo pouco todos os meses. E aqui prova que investir um valor alto não necessariamente é o principal fator. O principal fator é usar o tempo a seu favor, certo? Então, mesmo R$300 por mês pode se tornar um patrimônio de mais de R$2 milhões, tá certo? Então, esse é o conceito da galinha que eu espero que você aprenda. Muitas pessoas deixam de investir porque elas acham que é melhor deixar para o futuro, né? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu receber mais, e elas estão perdendo duas vezes. Elas perdem porque não deixam os juros compostos atuar, e elas perdem porque se privam do aprendizado de começar a investir o mais cedo possível, porque é muito melhor você errar com pouco do que você errar com muito. E é muito melhor você errar cedo, que você aprende e no futuro você vai cometer bem menos erros, do que você deixar para começar a aprender quando tiver com 60 anos, enfim. E assim você vai ter menos tempo de juros compostos também. Tá legal? E agora a gente vai falar do senhor mercado, né? Quem é o senhor mercado, o Mr. Market? O Mr. Market é um personagem fictício criado por Benjamin Graham, professor de Warren Buffett, que, segundo Ben Graham, é uma pessoa que muitas vezes está completamente eufórico, completamente feliz, e muitas vezes está deprimido, triste, né? Então, como colocar de uma maneira que fique mais fácil de você entender? Imagine que você tem uma fazenda, certo? Você tem uma fazenda e você tem vacas, você tem galinhas, enfim, você tem ativos naquela fazenda, certo? Você tem animais ali que vão te produzindo riquezas. O seu vizinho tem a mesma fazenda que você, com aquelas mesmas galinhas, com aquele mesmo gado, e a área do terreno dele é igual à sua. Só que o que acontece? Aquele seu vizinho é um alcoólatra, maníaco depressivo, certo? Muitas vezes tem dias que ele está extremamente feliz, tem dias que ele está extremamente triste, ou seja, ele está eufórico ou ele está depressivo. E aí, alguns dias que ele está extremamente eufórico, ele está feliz com o local com a fazenda, ele chega para você e diz, cara, eu estou disposto a comprar ou vender minha fazenda por um valor X. Eu estou disposto. Se você quiser comprar minha fazenda por valor X, eu vendo. Se você quiser vender a sua fazenda, eu compro por esse valor X aqui. E aí você diz assim, não, tudo bem, hoje não quero não, obrigado. No dia seguinte ele pode estar completamente depressivo. E aí ele chega para você e diz, cara, eu vendo minha fazenda a minha fazenda não vale nada, eu vendo ela por X sobre 2. Ou então eu te compro a sua por X sobre 2, porque essa nossa fazenda aqui, ela não está valendo nada. Em outras palavras, aquele mesmo ativo, que é a fazenda, de um dia para o outro, ele simplesmente decidiu que não valia nada, e aí começou a te oferecer por um preço muito baixo. Mas também ele estaria disposto a comprar de você por aquele preço baixo, certo? Então, a gente começa a entender que o senhor mercado, ele não é um 100% racional, certo? Então, como ele não é racional, muitas vezes ele vai estar extremamente eufórico e muitas vezes ele vai estar completamente depressivo. Como a gente vê isso na prática? Em março de 2020, né, com a crise da pandemia, com o auge da crise da pandemia, logo no começo ali, muitas pessoas, as ações da Bolsa de Valores caíram
de 120 mil pontos no Brasil para aproximadamente 65 mil pontos. O que significa que basicamente os valores das empresas, de maneira geral, caíram cerca de 50%. Algumas caíram 70%, algumas caíram 50%, mas enfim, caíram de maneira geral próximo ali de 50%. Porém, nessa crise, que é uma crise sistêmica, ou seja, uma crise que afeta todas as empresas da Bolsa, não afeta uma empresa especificamente, essa crise que é sistêmica, né, toma conta de todas as ações da Bolsa, ela faz com que ações que não sejam impactadas diretamente pela crise da pandemia acabem sendo desvalorizadas. Então, nesse momento, o senhor mercado está completamente depressivo. Ele diz para você, cara, essas ações aqui não valem nada. Esse é um ótimo momento de você investir, de você comprar do seu mercado. Por quê? Porque é o mesmo ativo de um mês antes, só que agora ele está na metade do preço. Mas, Yuri, se ele está vendendo barato é porque vale menos. Não necessariamente. Como eu te falei no exemplo, o seu mercado nem sempre é racional. Muitas vezes ele está depressivo por motivos que são, né, por mais que a gente possa atribuir um motivo para aquilo, nem sempre o motivo vai ser 100% racional, certo? Como eu falei, empresas, por exemplo, do ramo de energia, transmissão de energia, não foram tão impactadas a ponto de merecerem que suas ações tivessem despencado 50%. O mercado, na verdade, estava completamente com medo, né, do que poderia acontecer e preferiu vender as ações. A maioria das pessoas decidiu vender suas ações e por isso o preço das ações caiu, certo? Então você tem que usar o mercado a seu favor. Você tem que aproveitar o seu mercado. Quando ele estiver depressivo, compre dele. Quando ele estiver muito eufórico, venda para ele, certo? Então, essa é a lição que eu queria passar para vocês hoje de senhor mercado e o conceito da galinha, tá legal? Se tiver alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários.